Olá, boa noite. Vou dar só um tempinho para entrar alguém para me falar sobre o som. Bom, boa noite. Estamos aqui com mais uma live do projeto Caminhando com Jesus. Mais uma noite estamos juntas e hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. Como ser bom nos tempos de hoje, né? Será que vale a pena a gente ser bom nos tempos de hoje, nos tempos que a gente vive? Ou melhor, como é que anda a nossa vibração? A gente está vibrando mais no positivo ou mais no negativo? Como é que a gente tem passado os nossos dias, né? A gente tem feito coisas mais no positivo ou mais no negativo? Então hoje o papo da noite a gente vai falar um pouco sobre como diagnosticar, como identificar no nosso dia a dia o homem de bem e o homem, vamos falar, de mal. Mas o sentido mesmo é o positivo e o negativo. Como é que anda a minha vibração, o meu estado emocional? Eu sou mais tendencioso para ser bom ou mais tendencioso para ser mal? Como é as minhas atitudes? E para falar sobre isso, primeiramente eu gostaria de fazer um acordo com todo mundo, de que todo ser humano, todos nós temos a nossa verdade. Cada ser humano tem a sua verdade, tá? O que é certo para mim pode não ser certo para você, como o que é errado para você pode não ser errado para mim. Por quê? Por conta dos nossos diferentes pontos de vista e que está tudo certo. Então, para poder fazer essa análise do homem bom e do homem ruim, né? Uma pessoa ruim e uma pessoa boa, eu quero partir do pressuposto de que todos que estão me assistindo acreditam em Deus, certo? De que todos que estão me assistindo acreditam que para ser uma pessoa boa, eu preciso, no mínimo, caminhar em direção ao que um pai espera de mim. Aqui no caso, Deus, ao que Deus espera de mim, né? Então, partindo do pressuposto que todos que estão me assistindo, tá? Que todos nós aqui presentes, que quando o cinto aperta, a gente corre para pedir socorro, para pedir ajuda a Deus, então significa dizer que todos nós cremos e temos fé em Deus. Então, partindo do pressuposto, né, da divindade que nos criou, é que eu vou trazer uma análise sobre o homem de bem e o homem de mal, o homem mau. Então, eu gostaria que a gente, cada um, assumisse a sua responsabilidade nesse momento e se assumisse, se percebesse e se conhecesse a partir desse momento sobre as suas atitudes, tá? Para poder a gente ver se a gente está mais perto de Deus ou mais perto daquele outro lá que eu não gosto nem de falar o nome. E para isso eu vou trazer só um versículo da Bíblia para poder, na verdade, são 4 versículos. Mateus 5, versículo 44 a 48, 4 versículos, só para eu poder puxar o gancho para vocês verem aonde é que eu vou chegar, tá? Com a explanação de hoje. É uma palavra de Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que os odeiam, orai pelo que vos maltrata e persegue. Deste modo, serei os filhos de vosso Pai do céu, pois se faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? É fácil amar mãe, amar filho, amar esposa, irmão, né? É fácil? Ama o vizinho, ama a turma lá do trabalho, né? Ama todo mundo indefinidamente. Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Quando eu li isso aqui, me veio muito na mente, sabe aquelas pessoas mal-humoradas que trabalham em atendimento ao público? Que aí você chega para pedir uma informação, tá aquele cara bruto, aquela mulher bruta, ignorante, lhe tratando mal. Aí chega o amigo, ou um colega de trabalho, ou o chefe, oi fulano, não sei o que, não sei o que. Aí você fica, hã? Sabe aquela pessoa? Me veio muito essa pessoa. Qual é que Jesus fala? Ó, se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Né? Não fazem isso também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eu vou começar de trás para frente. Pega só esse ganchinho aqui, ó. Sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Se a gente pegar isso aqui ao pé da letra, seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Pensa aí quantos anos a gente necessitaria para poder chegar à perfeição de Deus. Quantos anos? Vocês são capazes de fazer uma conta, né? Eu, nos meus auges dos meus 41 anos, sinceramente, eu não me vejo... Cara, eu tô a quilômetros de distância do dedo mindinho de Deus, se Deus fosse uma pessoa, né? Da energia divina, né? Então, imagina, eu fui buscar no IBGE a faixa etária de vida, só para a gente ter uma noção, a faixa etária de vida dos brasileiros, tá? Olha, a mulher vai até, a faixa etária da mulher é até 79 anos, perspectiva de vida. A do homem, 72 anos, tá? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu fiquei até surpresa, porque o homem chega a 78 anos e a mulher 79. Embora o homem aqui viva mais, consideravelmente, considerando a pesquisa, claro, viva mais do que no Brasil, eu achei interessante essa pesquisa. A mulher é a mesma faixa etária. E se a gente pensar, bom, aqui nos Estados Unidos é o país de primeiro mundo, né? Então, assim, eu fiquei surpresa com isso, mas ao mesmo tempo, eu sei de uma estatística que eu vi essa semana ainda falando, mais de 60 mil americanos morrem por ano devido a medicações, devido a tratamento medicamentoso. E aí quando eu vi isso aqui, eu falei, pronto, batata, porque aqui é o país da suplementação, né? Você tem suplementação para tudo no supermercado, lá do preço que você quiser. Se você quiser mais barata, mais cara, a marca que você quer, você tem suplementação. Que inclusive até um alerta que eu faço no Brasil, tá? Aqui é o país da suplementação. Então, tipo assim, a alimentação aqui é muito precária, é muito pobre a alimentação daqui dos americanos. Então, quando eu vi isso aqui, porque para ser um país de primeiro mundo, onde a saúde aqui é top, eu mesmo não tenho o que falar da saúde. Os hospitais, as clínicas aqui são fantásticas, nível de insumo, né? De atendimento, de equipamento, tudo aqui é top. Entende? Então, assim, poxa, as pessoas morrem tanto assim de medicação, sabe? Aí eu fiquei assim, me veio na hora, a alimentação é precária, então, como a alimentação é ruim, eu preciso de quê? Suplementação. E as suplementações não é natural, né? A gente tem que prestar atenção que tem muitas outras coisas dentro daquela suplementação. Então, só voltando, para não prolongar muito nesse assunto, eu só queria dizer que eu achei interessante, porque a média de vida do brasileiro está equiparada com os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, né? Eu fiquei bem surpresa quando vi isso, achei bem interessante. E aí, por que eu tô trazendo a faixa etária de vida? Por exemplo, se eu tenho uma média de vida de 79 anos, eu mulher, tá? Vamos lá, 80 anos. Em 80 anos, eu vou conseguir alcançar o dedo midinho de Deus? Será que em 80 anos eu conseguiria esse mérito? Ser perfeito como Jesus cobra? Como Jesus fala, né? Seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Se eu pegar esse versículo de Jesus ao pé da letra, pensa bem, em 80 anos eu vou conseguir? Aí eu vou trazer, só para botar uma pulguinha atrás da orelha, tá? De vocês. Por exemplo, o Espiritismo, que acredita em vida após a morte, né? Na verdade, na eternidade do Espírito, na reencarnação, no Espiritismo, a gente encarna e reencarna para evoluir, em busca da evolução, tá? Para se chegar a Deus. O Espiritismo acredita que se você fez coisa errada, você tem uma segunda chance e você volta de novo, reencarna. E se continua errando, você tem outra chance até você acertar e evoluir até o Pai. A doutrina espírita é isso. No evangélico ou no católico, eu não quero estar errada, mas eu sei que quando a gente morre, a gente fica esperando o julgamento final. Não é isso? Em resumo, fica esperando o julgamento final, né? Para a espiritualidade, a filosofia a qual eu sigo hoje, né? A gente tem, sim,
vida, a vida é eterna, o espírito é eterno, né? E sim, a nossa evolução é até chegar ao Pai. Então, a gente tem vidas e mais vidas, o nosso espírito, essa carne morre, mas vem uma outra, essa carne, né? O espírito continua até conseguirmos chegar, até conseguirmos a ascensão, até chegarmos a Deus, tá? Essa é a teoria da espiritualidade também. Só que, enquanto os kardecistas acreditam apenas na Terra, acreditam em outros mundos também, mas fecha o ciclo encarnatório na Terra. Para a espiritualidade, existe muitos mundos, como existe ainda várias... me fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra. A gente tem... Fugiu a palavra, me perdoe. Mas que a gente continua até chegar à evolução. O que eu queria colocar a pulga na orelha é o seguinte: se a gente só tem essa vida aqui na Terra, que dura em média 80 anos, salve lá as pessoas que morrem mais novas. Imagine as crianças, né? Criancinhas que morrem, anjinhos que morrem. Esse espírito fica descansando, esperando Deus decidir se ele vai para o inferno, se ele vai para o céu, para onde ele vai. Percebe? Se em 80 anos eu consigo ascender tanto até Cristo, no mundo que a gente vive, de tanta negatividade, de tanta coisa ruim. Percebe? Eu queria plantar essa pulguinha atrás da orelha das pessoas que não acreditam na continuidade do espírito, depois que a carne morre. Só queria deixar isso, tá? Mas enfim, como nós sabemos que com 80 anos a gente não consegue alcançar, né, o dedinho midinho de Deus, então vamos pensar nas variáveis que Jesus Cristo nos traz dentro desse mesmo salmo que eu acabei de ler, versículo que eu acabei de ler. Tem 3 variáveis que Jesus aponta para a gente de como a gente pode alcançar essa perfeição. Jesus fala o seguinte: amai vossos inimigos. É um dos pontos que ele fala ali. Amai vossos inimigos. Amai vossos inimigos. Que tal se cada um parasse e fizesse assim uma análise? Como é que anda meu coração? Nossa, e eu que não gosto de fulano, ciclano, beltrano? Quantos inimigos eu fiz ao longo dessa vida? Que tal a gente fazer essa análise? Eu acho bem pertinente, né? Já que Jesus fala, amai vossos inimigos. E o que é que eu posso fazer para poder mudar isso? O que é que eu posso fazer para poder transmutar esse sentimento e conseguir, ou pelo menos tentar amar meus inimigos? Né? É uma coisa que a gente precisa parar para analisar. Eu vi uma matéria, eu acho que tem tempo isso, tá? Também não lembro onde eu vi, mas pelo menos serve de exemplo. O que eu queria trazer mesmo era o exemplo e não a matéria em si. Uma mulher que teve o filho assassinado, o assassino do filho, ele foi preso, só que ela decidiu por perdoar o ladrão, o assassino, e ela passou a levar marmita, comida para o assassino. Ela viu no assassino uma forma de recuperar o filho dela. E ela perdoou o assassino do filho. Percebe? Que atitude do ser humano. Por quê? Se eu parto do princípio de que um dia todos nós vamos morrer, se eu tenho uma consciência, por exemplo, a minha consciência é que nós temos o dia da nossa morte. Podemos adiantar um pouquinho e podemos retardar? Podemos, mediante as nossas ações. Mas, enfim, eu tenho o dia da minha morte. Se eu imaginar que era o dia da morte do meu filho e que ele poderia ter morrido por uma marquise na cabeça, ter morrido por um acidente, ter morrido, sei lá, ter caído dentro de casa no chuveiro, batido a cabeça no box e ter morrido. Sabe? E eu compreendo que aquele homem que matou meu filho foi só um veículo que abreviou a vida dele. Boa noite, prima. Foi só um veículo que abreviou a vida dele. Fica fácil eu perdoar. Entende como é a questão de consciência, de compreensão? É eu compreender o fato de uma forma mais aberta. Porque se eu tenho fé em Deus, mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa, aquele assassino, ele vai pagar. E se ele está preso, ele está pagando pela lei do homem, né? Mas, mediante a lei de Deus, ele também vai pagar. Só que é diferente quando eu entrego ele na mão de Deus,
do que quando eu nutro vingança por ele. Eu quero mais é que ele se acabe atrás das grades. Eu quero mais é que chegue um cara lá e meta uma faca nele e ele morra. Percebe como é diferente? Mas entrego na mão de Deus. Eu perdoo ele. É bem diferente. É uma análise muito diferente de ser feita, mas que é preciso ser feita. Sabe aquela história, aceita que dói menos? Né? É triste isso, mas é mais ou menos isso. É aceitar e ter consciência dos fatos, ao invés de ser movido por sentimentos ruins. O outro, que Jesus fala, a outra variável, Jesus traz três variáveis para a gente ser perfeito como Deus. Então vamos lá. Fazei bem ao que vos odeia. Fazei bem ao que vos odeia. Tem uma pessoa no trabalho que é uma peste contigo. Terrível, cara. Sabe? O cara é mal com você, não gosta, já deixou claro que não lhe suporta. E de repente no trabalho aconteceu alguma coisa que você pode beneficiar ele, você pode ajudar ele ou deixar ele, né, usar uma palavra feia, se lascar. E aí a sua decisão, você ajuda ou você, entende? Jesus fala, né, fazei bem ao que vos odeiam. Se eu ajudo aquele cara, eu não estou tendo mérito com meu chefe, com ele, com ninguém. Eu estou tendo mérito comigo mesma, com o meu coração, de que não quero fazer mal a ninguém. Porque se ele me deseja o mal, não vai ser eu que vou retribuir o mal. Percebe como Jesus espera a nossa atitude? Quando ele fala assim, fazei bem ao que vos odeia. O mal pelo mal não se paga. Não se paga. Pelo contrário, só aumenta. Então, se você me deseja o mal, por que eu vou te fazer o mal? Não, porque eu não sou mal, eu vou te fazer o bem. E aí você vai e ajuda aquele cara. Sem nada em troca. Sem nem esperar um obrigado dele. Entende como é diferente do que a gente vibrar na raiva, vibrar na vingança? A outra variável que Jesus traz ali nesse versículo. Orai pelo que vos maltratam. Como é as nossas orações? Senhor, manda um raio na cabeça daquele filho de uma mandioca. É assim? Ou a gente ora, Senhor, dá sabedoria a fulano, porque ele não sabe o que ele faz. Ó Jesus Cristo. Olhou para aquela multidão que sacrificou ele, o que foi que ele disse? Ele mandou Deus rachar a cabeça daquele povo com raio? Ou ele mandou Deus perdoar, porque ninguém sabia o que fazia? Então, se o outro não sabe o que faz, seja você o esperto, seja você o sábio. E saiba você o que faz. E para a gente compreender essa questão do homem bom e do homem mau, eu quero trazer uma lei hermética. A quinta lei. São 7 leis herméticas escritas por Hermes Trismegisto. Eu não vou entrar muito em detalhe dele, eu vou deixar o nome dele descritivo. Quem se interessar, é um estudo muito interessante, pode estudar. As leis herméticas, ele é um conjunto de princípios milenares que explica como funciona todo o universo. É muito interessante porque dá uma abertura de consciência para a gente fantástica. Então, eu super indico que todo mundo dê uma olhadinha nas leis herméticas, tá? Elas são bem antes de Jesus Cristo, tá? Escrita por Hermes Trismegisto, um nome difícil, no Egito, tá? Ele era egípcio, mas um sábio exemplar. Então, é a lei da vibração. O que é que a lei da vibração nos diz? Nada está parado, nada está em repouso. Tudo se move, tudo vibra. Tudo, absolutamente tudo vibra. Desde uma pedra a uma mesa, ela está em vibração. Por quê? Porque tudo é formado por átomos. E átomos vibram. Por sua vez, tudo vibra. Certo? Como a gente percebe essas ondas, essas vibrações, por exemplo? A gente pode perceber pelas ondas. Ondas, micro-ondas. Você não está vendo as ondas, mas você sabe que existe, né? O movimento da Terra. A gente sabe que a Terra está sempre, o tempo todo em movimento, mas a gente não vê. É um tipo de vibração. Onda, a eletricidade, né? A luz vem através de ondas de eletricidade, né? Onda de rádio, onda de internet, de celular, toda a propagação a nível de ondas, tá? São vibrações. Ou seja, a gente está imerso em vibração. O nosso corpo o tempo todo, por mais que a gente fique estátua, mas a gente sabe
que o organismo não para, daqui a pouco vem um músculo, faz um espasmo, né? Aquele defunto que está lá ainda, meio assim, que de repente você olha e tem um espasmo, né? Entendeu? Ele continua em vibração. Ele morreu, mas ele ainda está vibrando. Desculpa. Brincadeira besta. Ok? Então vamos lá. Para falar, para compreender o homem bom, o homem mau, tá? Entender para onde a gente está indo nessa questão da vibração, eu vou trazer os polos positivos e negativos, tá? Como a gente vibra? A gente vibra mais positivo ou a gente vibra mais negativo? Hein? O que é que vocês acham? Por quê? As virtudes, por exemplo, as virtudes, o que Jesus pede para que a gente faça, a gente está vibrando no positivo. Quando eu tenho um sentimento negativo, quando eu nutro algo negativo de alguém, eu estou vibrando no negativo. Eu troquei as bolas? Virtude, eu estou vibrando positivo, tá? Sentimentos negativos ou o oposto das virtudes, eu estou vibrando no negativo, eu estou baixo. E para explicar isso, a lei da vibração, né, que tudo vibra, eu trouxe uma escala para mostrar a vocês, também eu vou deixar o nome dele, da escala no descritivo, para vocês pesquisarem, quem quiser imprimir, colar na geladeira, colar na porta do guarda-roupa, eu super indico. Olha, escala de Hawkins, né? Escala de Hawkins. A escala de Hawkins ele era psiquiatra, esse homenzinho aqui, David Hawkins, ele era psiquiatra e ele, depois de uma experiência de quase morte, ele ficou em coma por um tempo e ele teve uma experiência de quase morte, ele acordou tendo total certeza sobre a existência de Deus e passou o resto da sua vida dedicada a... Ele criou essa tabela a partir da análise dos seus pacientes, certo? E começou a aplicar essa tabela nos seus pacientes, tanto é que ela é cientificamente comprovada, tá? Então pode seguir por ela, ok? Vamos voltar ao versículo onde Jesus pede para que nós sejamos perfeitos como Deus. Passando pela lei da vibração do positivo e do negativo, ou seja, quanto mais positivo eu bebo, mais eu estou subindo em encontro de Deus, quanto mais negativo eu vibro, eu estou me aproximando daquela coisa lá que eu não quero dizer o nome. Na tabela, na escala de Hawkins, ele traz o seguinte, olha, o que é que ele fez? Ele classificou todos os nossos sentimentos e pensamentos, tá? Nessa escala. Para eu chegar a Deus, tá? Eu preciso estar vibrando. Essa vibração, ela é medida em... me fugiu. Me fugiu a palavra. Nanda, você tá aí, me ajuda. Em desculpa, gente, em hertz. O sentimento mais baixo vibra em 20 e para eu alcançar Deus, tá? Lá em cima, eu tenho que vibrar em 700 a 1000. Agora eu pergunto, um ser humano que tem uma faixa de vida lá perto dos 80, vocês acham que a gente consegue essa evolução em uma única vida? Me respondam. Vocês acham que Deus não seria um pai tão bom, tão bondoso, que daria uma segunda chance? Vocês acham que um assassino não pode ter uma segunda chance de se melhorar? Sabe? Ou até a gente mesmo, com nossos erros tolos, se a gente morrer, sabe, com tanta coisa ruim no coração, vocês acham que Deus, como pai, ele não seria bom o suficiente para dar uma segunda chance para a gente? Já iria, sabe, ou eliminar, ou abraçar a gente assim só, em 80 anos de vida? Uma vidinha só? Só para pensar. Deixa eu voltar aqui para a tabela. Ó, 20, ou quer dizer o quê? Imprimi um troço aqui em cima, não foi? Mas aqui é vergonha, tá? Então, deixa eu voltar para a tabela. Quando eu tenho vergonha, o sentimento de vergonha ou de humilhação, eu vibro em 20. 20. Eu tô vibrando assim, ó, na verdade, 20. Aqui em cima eu tô assim, ó, quase você não vê, tá? A vibração começa assim, ó, 20, vai subindo para 100, 200, 400, 500 e aí vai, tá? É isso a vibração que eu quero dizer. Então, quando eu tenho um sentimento de vergonha e humilhação, eu tô vibrando em 20. Gente,
humilhação é um sentimento, não é a outra pessoa que lhe humilha não, tá? Humilhação é um sentimento que a gente sente, tá bom? Sou eu que desenvolvo a humilhação. A outra pessoa, ele está dizendo a verdade dele. Você pega, recebe esse presente se você quer, tá? Então, a questão de humilhação, a gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento. Ah, fulano me humilhou. Não, você se sentiu humilhado. Fulano não lhe humilhou. Ele pode até ter tentado lhe rebaixar, mas cabe a você. Ou se rebaixa e se sente humilhado, ou você levanta seu nariz e fala, não, se entupa com o seu presente, porque o seu presente eu não quero, tá? Eu só queria ressaltar isso. Então, vamos subir. Em 30, eu tenho culpa e tenho ofensa. Ofensa. Sabe aquela pessoa que tudo se ofende? Que você não pode dizer nada que ela já vira a cara. Ai, você me ofendeu. Ai, tô ofendida. Tudo é uma dor, tudo é um drama. Ó, você tá vibrando em 30, tá? Se você é assim. Se você é aquele coitadinho que tudo tem culpa, a culpa é minha, foi culpa minha, você também tá aqui vibrando em 30. E aí a gente vai subindo, ó. Medo, arrependimento. Tem pessoas que ficam muito no arrependimento. Ai, me arrependo. Por que que eu não cursei tal faculdade? Eu podia estar bem agora, mas eu fui deixar a faculdade. Ou agora a merda que eu tô, tá? Arrependimento tá vibrando só em 100. Quem tem raiva e ódio tá em 150. Raiva e ódio, 150. Por quê? Porque a raiva, ela nos motiva. A raiva, ela é impulsionadora. Ela nos impulsiona para frente, por incrível que pareça. Eu não diria uma raiva positiva, uma raiva negativa, mas assim, uma vez sentida a raiva, ela é positiva, porque te tira da zona de conforto. A raiva faz você tremer, faz você tomar uma decisão. Por isso que a raiva está acima deles, tá lá, ó, em 100. Desculpa, a raiva é 150. A raiva está em 150. Por quê? Porque ela te movimenta. O que não dá é você viver na raiva, tá? Todo dia, você ser uma pessoa enraivada todos os dias, aí é diferente. Mas uma vez ou outra, você se sentir com raiva, tá? Ele se torna positivo, tá? Vamos colocar assim, tá bom? Orgulho, desprezo... Ai, desculpa, deixa eu baixar aqui. Orgulho e desprezo está em 175. Aí eu tenho coragem e afirmação, 200. Para Hawkins, se você vibra em 200, você já é um ser humano satisfeito, tá? Já tem uma vida satisfeita. Vou colocar assim, sua vida já está satisfeita para você chegar à ascensão, ou pelo menos chegar perto, tá? Então, se você mantém uma vibração de 200, ele já é considerado positivo para você se elevar cada vez mais. 200 é quando eu sou uma pessoa de coragem e quando eu sou uma pessoa que tem muita afirmação. Aquela pessoa que diz assim, eu consigo, eu sei, eu vou fazer porque eu sei, porque eu faço, eu vou aprender. Ou seja, fé, né? Para mim é fé. Coragem é fé. Vamos subir. Só que na tabela, o ideal mesmo é você alcançar os 350, que é o quê? Aceitação e perdão. Aceitação e perdão, 350 Hz. E aí? Lá no início eu falei lá, né? As variáveis de Jesus Cristo. E aí, quem segue as variáveis de Jesus Cristo? Lembra que eu falei? Aceita que dói menos, né? Tudo bem, meu filho foi assassinado. Eu vou aceitar e compreender, eu vou trazer, né, para minha consciência aquela situação como sendo imutável, que não mudaria, ou eu vou vibrar na vingança. A vingança vai estar lá embaixo, no ódio, na raiva, né? Ódio, na raiva. Vingança vai estar onde? Aonde mais? Gente, eu não falei da apatia. A apatia é muito importante. Apatia. Sabe aquela pessoa que vê uma pessoa sofrendo e fala, toma miséria, tá recebendo o que merecia. Isso é apatia, tá? Quando a gente pensa assim, quando a gente não tem compaixão pelo outro, a gente tá vibrando no 50. Eu queria falar com ela e acabei passando, esqueci. E aí, subindo, nós temos compreensão, nós temos
revela. Nós temos compreensão, reverência, serenidade, alegria, amor. Quem vibra no amor, amor incondicional, quem ama a todos, vibra em 500. Quem tem alegria, serenidade, 540 e lá vai. Paz, 600 e a iluminação é lá com 700 a 1000. Só para dar uma ideia a vocês, as únicas pessoas até hoje, as únicas não, minto, tiveram outras, tá? Por favor, mas assim, as que eu conheço, é Buda e Jesus Cristo, que conseguiram essa iluminação. São as duas pessoas que eu posso trazer, que são as que eu conheço a nível de literatura, tá? Então, essa escala, ela nos dá uma ideia de como anda a nossa evolução. Não quer dizer que você vai estar o tempo todo, tá? Aqui em cima, nem o tempo todo aqui embaixo. A gente vive um mundo muito conturbado, a gente está o tempo todo sendo bombardeado de problemas, de informação, de tanta coisa ruim. Então, é normal que a gente oscile. É normal que de vez em quando a gente se sinta culpado, sabe? É normal que de vez em quando a gente passe por uma vergonha. No mundo de hoje, é normal. Mas é onde eu escolho vibrar, onde eu escolho permanecer. Esse é o problema, essa é a chave dessa elevação para Jesus Cristo. Eu escolho vibrar mais nos sentimentos negativos, todo dia eu alimento meus sentimentos mais negativos, ou eu escolho alimentar sentimentos mais positivos? Ou eu escolho vibrar alto? Compreende onde essa escala entra? Não está dizendo que eu vou ser perfeito o tempo todo. Eu já disse, só Jesus Cristo conseguiu até hoje, e Buda, e mais alguns outros com certeza. Eu acredito que Irmã Dulce, Chico Xavier, sabe? Essas pessoas assim que realmente se entregam a alcançar as altas vibrações, a alcançar realmente os propósitos de Deus pra gente aqui na Terra. Entende o que eu quero dizer? Isso aqui é uma escolha, gente. É uma escolha. Em que eu escolho vibrar? Eu escolho alimentar os meus sentimentos ruins? Eu escolho ser mal, mesmo sabendo? Ou eu escolho vibrar positivo? Ou eu escolho pensar diferente de muita gente? Entende? Essa escala é isso. Aí, como eu consigo fazer isso? Autoconhecimento, autopercepção, trabalho diário. Diariamente. Isso é um trabalho diário. É por isso que eu digo, imprime, eu vou botar o nome lá embaixo, tá? Escala de Hawkins. Imprime, coloca na porta da geladeira, coloca na porta tira uma foto no celular e quando você estiver com raiva, com algum sentimento, peraí, deixa eu ver onde eu tô vibrando. Posso não, eu tenho que subir, o que é que eu tenho que vibrar? E aí você corre e sobe. É isso. É mais ou menos isso. E é fazer isso diariamente. É diariamente. É um trabalho diário. Mas é um trabalho muito recompensador. Muito recompensador. Tem um palestrante, um ricão aí, que ficou trilionário. E hoje ele conta para as pessoas como ser trilionário, né? Da forma, mudando meramente o pensamento. É o Bob Proctor. E ele falou uma coisa que me mexeu muito comigo, porque, tipo, é mais ou menos a linha que eu tenho seguido, a linha que eu estou seguindo. Que ele falou o seguinte, numa palestra que eu assisti dele. Pense o que você quer para a sua vida. E se afaste de tudo que não condiz com ela. Sabe, é você parar, traçar um objetivo. Tá, para esse objetivo, o que é que eu preciso? Né? Eu quero isso. Agora, para isso, você precisa se afastar de tudo que não condiz com ela. Precisa, tá? Por quê? No querer que tudo começa. Eu achei fantástico quando ele disse isso, porque assim, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para minha vida. Vou trazer eu como exemplo, tá? Eu tenho um projeto para minha vida. E para eu alcançar esse projeto, né, eu tenho um objetivo. Para eu alcançar aquele objetivo, eu tenho a consciência de que eu preciso deixar algumas coisas para trás. Algumas coisas que não me servem mais. Algumas coisas que perderam sentido para mim. Por quê?
Porque eu estou focada no meu objetivo. E nesse pacote que eu estou deixando para trás, está ficando para trás bebida, porque eu parei de beber, porque eu entrei por conta da minha consciência, né? Por mais que a gente saiba que a bebida faz mal, que a bebida é um tóxico para o nosso organismo, mas a gente continua bebendo porque ela traz felicidade, porque ela traz um monte de coisa. Enfim, não está errado quem bebe, tá? Por favor, eu não estou julgando quem bebe, eu estou trazendo a minha experiência, a minha consciência, tá? Então, na minha consciência, eu percebi, por que eu bebo? Tá, eu bebo para me dar um êxtasinho para ficar feliz. Mas por que eu preciso da bebida para ficar feliz? Isso quer dizer que eu não sou feliz? Entende por onde parte a nossa consciência, por onde parte a nossa autoobservação? É se perguntar e se questionar por que eu faço esse processo. Isso é certo para mim? Isso é errado para mim? E aí você define, coloca sua balança e define onde você quer vibrar. Pronto, pois a partir de hoje eu não bebo mais. E foi super leve assim. Tudo é uma questão de consciência. Sabe, a mulher que viu no assassino do filho dela um novo filho que ela ganhou? É consciência de coisas que você não pode mudar. Ou que você pode mudar para vibrar melhor, para vibrar no positivo. Essa escala, dentro do meu objetivo de vida hoje, ela faz todo sentido para mim. Dentro do que eu estudo, do que eu trago toda sexta-feira para vocês, meus estudos que eu compartilho com vocês, faz todo sentido para mim. Porque se não faz sentido para mim, se eu não vivo essa realidade que eu prego, que eu converso com vocês, que eu palestro com vocês toda sexta-feira, não tem sentido eu estar aqui. Então, eu preciso deixar algumas coisas. E estou deixando muita coisa. E quer saber? Tá leve. Tá? Eu estou feliz, eu estou mais feliz. Porque agora eu sei o que eu quero. Porque agora eu descobri qual é a minha missão aqui na Terra. Eu descobri o que é que Deus quer de mim aqui na Terra. Sabe? Não deixo de viver, eu não deixo de ir para minhas farrinhas com minhas amigas. Eu sempre estou saindo com minhas amigas, eu não estou dizendo isso. Que para seguir a Deus, para alcançar a Deus, você tem que abandonar tudo na Terra. Teria. Mas como eu disse, é muito difícil. E o próprio Jesus nos traz umas variantes que nos ajudam a equilibrar para não chegar à perfeição, né? Que é Deus. Entende? Então, é muito importante a gente compreender. A Mabel, eu vou voltar um pouquinho do assunto, né? Porque eu comecei falando o que é bom, o homem bom e o homem ruim, voltando ao início da palestra, tá? Aí eu trouxe a lei da vibração, em quem eu decido vibrar. Positivo ou negativo? Qual o sentimento que eu desejo alimentar? Qual o sentimento que eu desejo ficar? Se eu fico mais no negativo, se eu vibro mais no medo, na vergonha, na raiva, no ódio, se eu vibro nisso, significa dizer que eu estou me afastando de Deus. Se eu vibro no amor, na compreensão, na gratidão, na afeição, na empatia, na compaixão, eu estou me aproximando de Deus. Tá? A ideia da lei da vibração é essa. E a Mabel, ela é uma filósofa que eu gosto muito, ela fala o seguinte: a lei da vibração, se você trazer ela para a sua vida, assim como essa escala de Hawking, se você trazer para a sua vida, ela é uma decisão. Não é uma experiência para saber se dá certo ou não. Não, tem que ser uma decisão. Você tem que decidir o que você escolhe para a sua vida. E essa decisão, você tem que começar por filtrar as coisas na tua vida. Filtrar o que você coloca para dentro. Você precisa filtrar, olhar o que você assiste. O que você assiste? Eu, por exemplo, eu não assisto mais televisão. Porque para mim não acrescenta em nada uma televisão mais para mim. Sabe? Eu ria que só com aquele Siqueira. Depois eu parei para pensar, falei, que merda, esse homem só... Sabe? Por quê? Porque eu compreendi que a partir do momento que eu fico assistindo programas de morte, de suicídio, de estupro, dessas coisas, eu tô colocando para dentro do meu inconsciente, da minha cabeça, gente, é de forma inconsciente, a gente não sabe que faz isso. Mas o nosso cérebro tá captando tudo que a gente vê. Até o que a gente não vê, o que a gente vê pelo cantinho que passa despercebido, o nosso cérebro tá captando. Então, se eu tô vendo um cara lá que estrupou um menino, o que eu capto? Ódio. O que eu entro para dentro de mim? Vingança, raiva.
Eu estou colocando para dentro isso. Sabe? Filme de terror. O que é que eu estou trazendo do filme de terror para dentro da minha cabeça? Inconsciente. Inconsciente está vindo para cá, para trás de mim, medo. Medo. Sabe? Insegurança. Então, a gente precisa filtrar o que a gente vê, o que a gente escuta. Qual música que a gente escuta? Sabe? Eu sei que é um espaço bem complicado, mas desculpa, mas sofrência, aquelas músicas com aquelas músicas de baixo calão para mulher, aquelas coisas, né? Não vou nem entrar em mérito de nada para não causar polêmica. Mas a gente precisa ter cuidado até com o que a gente escuta. Sabe por quê? Deixa eu dizer para vocês. Se eu escuto uma música de sofrência, quando um cara me deixar, né, meu marido, quando a gente se separar, qual a leitura do meu inconsciente? Você precisa sofrer, você precisa chorar, sabe? Ou então aquelas músicas que dá troco, né? Que nada, aquele é um vagabundo, aquele... O seu inconsciente traz para a sua consciência que você deve sofrer como aquelas pessoas da música. Gente, é tudo inconsciente, mas é o que a gente absorve. Então, a gente precisa filtrar. Segundo Mabel, a gente precisa decidir onde a gente quer trilhar, onde a gente quer vibrar. Se a gente quer vibrar positivo e ir de encontro a Deus, ou a gente quer continuar vibrando no negativo, nas coisas do mundo, vamos dizer assim, mas não do mundo em si, não. Porque tudo também vem de dentro. É a ideia que eu passo. Ah, eu vou parar de ir para uma festa, vou parar para ir num bar, vou parar... Não, não vai. Não vai. Mas tem cuidado quanto à sua percepção. O que você leva para casa, o que você traz para casa. Por exemplo, é fácil isso aqui. Quando você encontra alguém que você vai, fulano é tão baixo astral, fulano é tão negativo, tão pessimista, percebe? Você já sabe, fulano vibra para baixo. Então, eu vou querer ter relacionamento com aquela pessoa? Não, por quê? Porque eu vou vibrar como ela. Mas, poxa, eu amo fulano, poxa, ela é tão alta astral, ela é tão feliz, eu gosto tanto dela, eu quero estar colada nela. Por quê? Ela vibra alto, eu também vou vibrar alto. Tem lugares que você chega e tem casas que a gente entra, a casa toda limpa, mas vem um odor, um fedor de mofo, você não sabe onde vem aquele cheiro. Tenha certeza, a vibração está lá embaixo. Deve ter um bocado de irmãozinho, sabe, andando por ali. É perceptível, gente. E a gente é que escolhe. Se você sabe que aquele lugar que você entra te faz mal, nossa, é um lugar abafado, um lugar esquisito, não gosto de estar aqui. E você fica, você iguala a sua vibração àquele lugar, que certamente a vibração está lá embaixo. Mas se você escolhe estar em lugar positivo, um lugar bom, que você se sinta paz, que você se sinta aliviado, tá entendendo que aquele lugar tem para somar com você, você já sabe que está vibrando elevado. Entende? E é uma decisão. O que você decide viver diariamente é uma decisão, é uma escolha sua. Entendeu? O que é que você quer? O que você escolhe? Tá? Então, o homem de bem e o homem de mal, que foi o início da nossa palestra, eu não quis dizer que o mal é só aquele assassino, aquela pessoa assim assado, como a gente costuma, né, falar, ih, fulano é mal, fulano machuca, maltrata a mulher. Não. Nós também podemos ser mal no nosso dia a dia. É isso que eu quero abrir os olhos para vocês. Nós também podemos ser mal no nosso dia a dia. Compreende? Nós podemos ser bom e maus. Mas aonde eu quero permanecer? No mal ou no bem? Deu para entender? Eu espero que sim. Eu estourei o tempo da palestra, mas dá tempo para a gente fazer uma oração, 10 minutinhos. Quem está me assistindo, quem está comigo, pega um copo com água, tá? Eu vou beber água aqui agora. Deixa eu beber minha água, porque a pessoa fala muito. Que se torna amado. Sim, Góia. Sim. Tá? A lei de Jesus Cristo, né? A lei de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Se a gente ama, a gente também é amado. Pega um copo com água, tá? Pra gente fazer uma prece agora rapidinho. Deixa eu só botar um sonzinho para poder acalmar. Convido a todos para relaxar um pouquinho, se consertar na cadeira. Fazer 3 respirações.
Vamos se conectar com o nosso anjo da guarda, se conectar agora com Jesus Cristo. Vamos ficar calmo. Fecha os olhos, relaxa os braços, as pernas. Amado Mestre Irmão Jesus, envia a vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento, das pessoas que assistirão depois. E hoje meu pedido de oração, Mestre, vai para todas as famílias aqui nos Estados Unidos, todos os imigrantes. Ai, desculpa, gente. Desculpa. Voltando, meu pedido de oração hoje vai para todas as famílias aqui dos Estados Unidos, que vêm para aqui com chance, com perspectiva de uma vida melhor e tem sua família separada pela lei, por ser imigrante legal, e de repente tem seu marido arrancado do seio da família. Aqui nos Estados Unidos, quando você tem carta de deportação e é pego, eles não deportam toda a família, tá? Eles deportam o marido, porque sabe que é quem proveu lá. E deixa a mulher e filhos para trás. Porque sabe que eles vão ter que dar um jeito e vão embora. É isso. E a lei? Você está ilegal. Então você tem que... Você está sujeito a tudo. Tem uma amiga que está... Amiga não, uma conhecida, tá? Do grupo que eu faço parte, que está passando por essa situação com 3 filhos. Então eu queria colocar ela no grupo e tantas outras pessoas que estão presas para ser deportadas. Tantos imigrantes, são muitos, gente, são muitas histórias de sofrimento. E eu penso muito nos filhos. Então eu vou pedir encarecidamente, como mãe, com coração de mãe, eu vou pedir a Nossa Senhora que embale esses corações, que embale essas crianças, que quanto trauma essas crianças vão carregar para a vida. Então eu peço encarecidamente a nosso Mestre Jesus Cristo. Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual para cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem de Deus Pai misericordioso. Coloquem agora cada um uma necessidade de vocês, um problema que vocês precisem da mão do afago de Jesus Cristo. Enquanto eu leio a prece, mentaliza que desce do céu uma luz dourada. Sabe aquela foto de Jesus Cristo que tem uma luz que sai de sua mão? Imagina que essa luz desce te banhando nesse momento, que você está sendo amparado pelo teu anjo da guarda, pelo próprio Jesus Cristo nesse momento. E em prece. Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem pensar nos obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajudai-nos a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir-te os desígnios, onde e como quiseres, hoje, agora e para sempre.
Convido todos para orarmos o Pai Nosso nesse momento, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.